Olá a todos amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje apresentando mais uma meditação que tem por título Deus precisa de seu consentimento. Mais uma meditação dentro do tema Vitória em Cristo. O versículo está lá no Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Então, o Senhor é a nossa força, Ele é nosso escudo, nele nosso coração confia, nele nós somos socorridos, pois Ele é o socorro bem presente na tribulação. As defesas da mente são derrubadas, não há barreira contra o pecado, uma vez que as restrições da palavra de Deus e seu Espírito são rejeitadas. Então, não há defesa. As defesas são derrubadas, não há barreira contra o pecado. Por que isso acontece? Uma vez que as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito são rejeitadas. Daí o ser humano, a mente humana, as defesas são derrubadas e não há barreira contra o pecado. Por quê? Porque a palavra, as restrições da palavra, o Espírito Santo foram rejeitados. Nenhum ser humano pode saber a que profundezas de degradação é capaz de emergir. Um pecado secreto ou paixão dominadora pode manter a pessoa cativa, tão impotente como era o endemoniado de Cafarnaum. Entretanto, seu estado não é sem esperança. Então, um pecado secreto ou uma paixão dominadora pode manter a pessoa cativa, tão impotente. A pessoa, ela se torna impotente quando ela acaricia o mal. Como diz aqui, né, um pecado secreto ou uma paixão que domina, ela pode manter a pessoa cativa, essa pessoa que está cativa desse mal, tão impotente como o endemoniado de Cafarnaum. Embora, como diz aqui, entretanto, seu estado não é sem esperança. Veja, se você conhece alguém ou você está numa situação que está passando por um momento difícil, um pecado secreto, é uma paixão, um desejo aí, é um desejo mau que tem te dominado, você está impotente, mas lembre que Jesus Cristo, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas, inclusive libertar as pessoas do poder do mal. O meio pelo qual podemos vencer o maligno é o mesmo usado por Cristo, o poder da palavra. Jesus veio segundo a palavra de Deus. Jesus viveu segundo a palavra de Deus. Jesus citou a palavra de Deus. Então Jesus foi vitorioso contra o maligno por causa do poder da palavra. E o mesmo pode se dar conosco. Deus não rege nossa mente sem nosso consentimento. Olha, Deus não rege, não vai nos guiar, Ele não vai ter um domínio sobre nossa mente, a menos que consintamos com isso, a menos que cheguemos assim a aprovar, aceitar, permitir, né, que Ele faça essa obra, né, que Ele chegue a reger nossa mente. Mas se desejarmos conhecer e fazer Sua vontade, temos a promessa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do poder do mal, do pecado. Você pode ver no capítulo 8, Jesus ele fala isso no capítulo 8 de João. Eu vou até abrir aqui e ler João capítulo 8. Jesus ele veio com o objetivo
a sua missão, a sua obra de libertar as pessoas do poder do mal, do poder do pecado, das paixões, dos desejos maus. E isso é possível, porque em Cristo há poder suficiente para isso. Então, em João capítulo 8, diz assim, João capítulo 8, capítulo 8, ele diz, verso 34 do capítulo 8, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus fala que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então, somente a verdade se dá através dele, do Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Então, continuando lendo a meditação, diz assim, João capítulo 7, verso 17, diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele vai conhecer a respeito da doutrina. Ele vai conhecer se aquele ensinamento é de Deus ou vem de homens. Então, interessante que todo ser humano ele tem o privilégio de ser libertado do poder do mal, de toda espécie de males, através de Jesus Cristo, nós temos essa garantia de libertação do mal, do poder, do pecado. E aqui diz assim, graças à fé nessas promessas, qualquer pessoa poderá ser libertada dos ardis do erro e do domínio do pecado. Graças à fé nessas promessas, qualquer pessoa pode ser libertada dos ardis do erro e do domínio do pecado. Porque uma vez que conhece a verdade ela liberta. A verdade, João capítulo 17, verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais você tiver acesso à palavra de Deus, você ler esse sagrado livro, você examiná-lo dia após dia, você está meditando nas palavras que você lê, que você tem estudado, você vai sendo mais e mais libertado do poder do mal. E se você, qualquer pessoa que quer saber a vontade de Deus, ele vai conhecer a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, então se é algo de Deus, vai haver o que? Libertação, vai haver liberdade do mal. Continuando, diz assim, todo ser humano é livre para escolher o poder que o regerá. Todo ser humano é livre. Você quer ser regido por Deus, pelo poder de Deus, ou você quer ser regido, ser conduzido, governado, controlado pelo poder do mal, pelo diabo? Cada ser humano, ele faz a sua escolha. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão indigno que não possa encontrar libertação em Cristo. Olha, ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão indigno que não possa encontrar libertação em Cristo. Olha que maravilha, né? Todos, sem exceção, podem encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em lugar de uma oração, só pôde proferir as palavras de Satanás. Porém, um mudo apelo do coração foi ouvido. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, mesmo que não seja expresso em palavras, será ignorado. Ou seja, nenhum grito de uma pessoa
e necessidade, mesmo que não seja expressa em palavra, será ignorada. Nunca, jamais. Deus, Ele ouve o seu clamor, mesmo que não tenha, não seja expresso em palavras, mas Ele consegue ouvir o que está no teu coração, o grito, o pedido de libertação do poder do mal. Continuando, diz assim: os que consentirem em entrar com Deus do céu, em um concerto, ou seja, em uma aliança, não serão deixados entregues ao poder de Satanás ou às fraquezas de sua natureza. Olha, os que consentirem em entrar com Deus do céu em um concerto não serão deixados entregues ao poder de Satanás ou às fraquezas de sua natureza. Então, nós temos uma aliança com Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos, foram proclamados para que não viemos a pecar. E essa é uma boa notícia, porque a palavra de Deus, os 10 mandamentos, são palavras de Deus, são conhecidos como as 10 palavras. Essas palavras têm poder, pois foram proferidas por aquele que é o poder de Deus. São convidados pelo Salvador que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Que se apodere da minha força, ele diz, olha. Qualquer um de nós, irmãos, podemos se apoderar da força que há no Senhor Jesus e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Os espíritos das trevas vão lutar para manter cativa a pessoa que uma vez caiu sob o seu domínio, mas anjos de Deus vão contender por essa pessoa com predominante poder. Diz o Senhor: terá-se-ia presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Que grande salvação do poder do mal. Essa promessa, ela é sua, ela é minha. Podemos nos apoderar da força que há no Senhor. Ele promete contender com os poderes das trevas para nos libertar de todo mal. Confiemos no Senhor. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tuas promessas de vitória. Muito obrigado porque nesta batalha contra o inimigo, contra o nosso eu, o Senhor promete, o Senhor nos convida, tanto promete como nos convida a nos apoderar da sua força. O Senhor irá contender aqueles que estão cativos do poder do mal, a libertação através de Cristo Jesus, conhecendo a verdade como a verdade é em Jesus. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e desde já somos gratos em nome de Jesus. Amém.